E Kron Gracie finalmente falou sobre a sua luta e adivinha de quem foi a culpa pela sua derrota. Quer saber, né? Vem comigo, vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Mauro e esse é o canal do Agora MMA, o seu canal de lutas. E nesse vídeo, quero comentar com vocês sobre as declarações de Kron Gracie sobre a sua derrota no UFC 288. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade e lascar logo o dedo no like pra gente poder começar logo esse vídeo. Colocou, né? Agora vem comigo. O faixa preta de jiu-jitsu Kron Gracie deixou os fãs e especialistas bem confusos após a sua estranha atuação no UFC 288, em uma luta onde perdeu por decisão unânime para Charles Jourdain, sem ao menos conseguir derrubar o adversário e conseguir trabalhar o seu grandioso jiu-jitsu. Questões foram levantadas e sobre qual era o plano de jogo do grande grappler para o seu tão aguardado retorno. Afastado do octógono há mais ou menos 3 anos e meio, deixando a comunidade se perguntando como ele voltaria depois de um hiato tão grande, especialmente com a pandemia no meio desse tempo todo. Com o grappler de nível mundial apresentando uma performance tão decepcionante, não é de se admirar que as críticas geradas por sua luta também tenham sido bem rápidas e bem severas. 10 dias depois do UFC 288, Kron decidiu lançar em um comunicado em suas redes sociais para explicar mais ou menos o que levou a sua derrota contra o Jourdain. Em seu Instagram, Kron culpou a falta de trocação e o seu arsenal bem limitado a maus conselhos que recebeu e uma tentativa de agradar a comunidade do jiu-jitsu. E ele disse o seguinte: em toda uma vida de luta, sempre foi uma luta até a morte, para entender a situação e estar disposto a me limitar. Mesmo assim, não dei socos por causa de maus conselhos, e eu tentei agradar a comunidade do jiu-jitsu 2 dias antes da minha luta. Pela primeira vez na minha vida, não dei um soco, voltando aos meus velhos hábitos. E sempre disposto a expressar suas opiniões, o presidente do UFC, Dana White, foi uma das vozes mais notáveis a criticar o desempenho de Kron, comparando com o mesmo estilo que os outros membros da família lutavam nos anos 90. Logo após a luta, Dana White disse que ainda gostava de Gracie, mas ainda não tinha nada de bom para acrescentar sobre o plano de jogo dele. Gosto muito do Kron, ele é um bom garoto e ele veio muito limitado esta noite, muito limitado. Foi como sair de uma cápsula do tempo de 1995. É difícil tentar vencer uma luta hoje em dia. O garoto tem muito coração, ele tem um bom queixo, eu gosto dele. Não quero estragar o desempenho dele, mas esse foi um plano de jogo difícil. Antigo seria uma das maneiras mais legais que as pessoas encontraram para descrever a maneira que o Kron lutou no UFC 288. Pode ser que essa mentalidade seja mais profunda do que apenas uma devoção ao jiu-jitsu tradicional e às técnicas clássicas dos Gracies. Em entrevista antes do evento, Kron afirmou que prefere que as regras do MMA retornem às lutas de um round de 15 e 25 minutos. Algo mais próximo do que era inicialmente lá no UFC lá atrás, onde os lutadores tinham tempo ilimitado para trabalhar. Bom, essa é uma das ideias que o esporte deixou lá atrás, anos e anos e anos. Mas o brasileiro acredita que a mudança pode trazer mais finalizações e lutas muito mais importantes, muito mais emocionantes. O que eu realmente acho que o MMA precisa é, em vez de mais rounds, rounds de 15 ou 25 minutos. Acho que isso é uma coisa que mudaria o resultado e traria mais finalizações em pé e no chão, porque quando você tem rounds, você tem um intervalo e tempo para pensar. Seu treinador traz água e isso muda a luta. Não é mais uma briga entre você e o cara. Sei que é difícil fazer uma luta sem limite de tempo, mas acho que não deveria haver rounds. Deve ser uma luta de 15 minutos ou uma luta de 25 minutos. Acho que isso mudaria o esporte para melhor. Você teria mais chances de lutar e vencer com essas regras. Meus amigos, sobre isso eu prefiro não comentar. Mas que eu acho que ele deu uma viajada na maionese, isso aí ele com certeza ele deu. Seguindo, e a derrota para o Jourdain agora colocou o Kron Gracie com um cartel de 5 vitórias e 2 derrotas seguidas no octógono. Com uma derrota por decisão unânime por Cub Swanson em outubro de 2019, sendo aliás a única vitória do lutador de 34 anos na organização foi na sua estreia no UFC, quando finalizou Alex Cáceres com um mata-leão. Mas e aí, o que você achou dessa declaração do Kron Gracie sobre ter perdido por querer agradar a comunidade do jiu-jitsu? Deixe nos comentários as suas opiniões, não se esqueçam de se inscrever no canal e nos seguir nas nossas redes sociais para saber tudo o que acontece no mundo da luta. Eu vou ficando por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado. Até mais.